Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso quarto vídeo da série que a gente está gravando aqui sobre criação de tenébrios. Esse vídeo especificamente, ele vai um pouquinho além dos assuntos que a gente já abordou nos vídeos anteriores, que foram vídeos mais introdutórios, mais básicos. No primeiro vídeo a gente falou sobre o que é o tenébrio e no segundo sobre caixas e locais de criação. O terceiro vídeo também foi sobre esse assunto, locais e caixas de criação, mas um vídeo mais prático, em que a gente mostrou a nossa criação doméstica de tenébrios. O vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto bastante importante e que de certa forma não é tão abordado assim na internet, não é tão explorado, apesar da sua grande importância, que é o quê? É os perigos na criação de tenébrios. Mas a gente vai abordar muito além disso. Vamos falar também sobre equipamentos de proteção individual para serem usados no trabalho com os tenébrios. Antes de a gente entrar aqui nos assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo, eu queria fazer apenas uma ressalva. Esse vídeo ele foi produzido e pensado para dar dicas e orientações para quem ainda vai iniciar uma criação ou já tem uma criação doméstica de tenébrios, ou seja, uma criação onde só você atua ou trabalha. Não, de forma alguma, não foi um vídeo elaborado e pensado para dar orientações para quem emprega alguém na criação de tenébrios. Ou seja, se você tem alguém que você contratou para trabalhar para você, mesmo em uma situação doméstica, em uma situação de um pequeno criatório, e você paga, ou seja, você tem uma relação de trabalho com essa pessoa, o ideal é que você procure uma assessoria em segurança do trabalho, que aí vai te dar uma orientação própria, específica, elaborar um programa de gerenciamento de risco adequado à sua realidade e à sua empresa. No caso aqui, as ideias, as orientações que a gente vai passar aqui seriam mais relacionados, ou são mais relacionados e foram pensadas para a sua própria proteção, ou seja, você trabalhando diretamente na nossa criação, seja ela apenas para alimentação dos nossos animais ou até para venda, não importa, mas desde que seja você mesmo trabalhando, ok? Feito essa breve ressalva, vamos aos assuntos que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre os perigos do tenébrio, os perigos na criação de tenébrio. Será que existem esses perigos e quais são eles? Nesse contexto, vamos abordar os perigos inexistentes, ou seja, aquilo que algumas pessoas que ainda não criam, não conhecem, podem achar que pode ser um risco, pode ser um perigo. Isso, será que o tenébrio faz isso? Será que ele transmite alguma doença? São esses assuntos que a gente vai abordar inicialmente. E depois vamos falar sobre o perigo real, ou seja, qual que é o perigo real que de fato existe na criação do tenébrio e que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos avançar nesse conteúdo falando sobre poeiras, detalhando um pouco que tipo de poeira existem e como isso se relaciona com a criação de tenébrios. Vamos especificar o que tem de fato na poeira do tenébrio. Para quem não cria ou está iniciando a criação, basicamente o contato que a gente tem com a poeira do tenébrio ele se dá na atividade de peneirar. Os tenébrios são criados em um substrato, que normalmente é um farelo de trigo, de milho, ou de arroz, ou outros, ou ração. Os tenébrios se alimentam, defecam nesse mesmo ambiente, nessa mesma caixa. Isso vai gerando ali uma poeira. A gente já vai detalhar nos próximos slides o que é poeira e como ela é formada. Mas basicamente, para quem não cria, é isso. Então é gerado uma poeira que na atividade de peneirar, ela pode entrar em suspensão no ar e ter acesso ao nosso sistema respiratório. Então a gente vai falar sobre o que de fato tem nessa poeira do tenébrio. Vamos exemplificar com algumas doenças que podem ser causadas ou agravadas pela exposição a essa poeira. Vamos falar também sobre algumas medidas de prevenção, e a palavra prevenção vem de prévio, de prevenir. Então são medidas que a gente pode tomar antes dessa atividade de peneirar. Mas não menos importante, a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual. Vamos falar sobre quais ou qual EPI é adequado para esse trabalho, essa exposição à poeira do tenébrio, quais não são, quais muitas pessoas até indicam como proteção respiratória e não é, então tem que se ter muito cuidado com relação a isso.
E vamos falar também sobre outros EPIs que, apesar de não serem específicos, podem ser também utilizados não para proteção respiratória, mas para proteção geral nossa no trabalho com o tenebro. Acompanhe o vídeo aí. Vamos falar então sobre os perigos na criação do tenebro. Vamos iniciar com os perigos inexistentes, ou seja, aquilo que quem ainda não cria, ou até alguns criadores iniciantes, podem achar que é um perigo, podem achar que estão correndo algum tipo de risco, mas de fato esse perigo não existe. Picadas ou mordidas. Será que o tenebro, o besouro ou a larva pica ou morde? Não. Tanto a larva como o besouro, eles não picam, não mordem o ser humano, seja a nossa mão ou qualquer parte do corpo que possa ali estar exposta. As larvas até mordiscam, então se você segurar ela muito tempo na mão, como um mecanismo até de defesa, de fuga, ela pode dar uma mordiscadinha, mas é praticamente insensível, você praticamente não sente. Então não tem risco nenhum de picada ou de mordida. O besouro adulto, ele excreta um líquido pela parte superior dorsal, atrás da cabeça, é um líquido branco, com um certo odor, um certo cheiro, e um outro líquido pela parte final do abdômen, mas normalmente esse segundo, pela parte do abdômen, é mais um líquido de coloração mais avermelhada, alaranjada, que tem um certo cheiro, que na verdade isso é um mecanismo de defesa quando o besouro é pressionado ou apertado. Somente nessas situações é que ele vai excretar esse líquido, mas é um mecanismo de defesa, não faz mal nenhum, não transmite nenhum tipo de doença, apenas pode deixar um mau cheiro, vamos dizer assim, nas mãos. E será que os tenebros seriam agentes transmissores de doenças? Pelos estudos que se tem até então, não. Tanto a larva como o besouro adulto não transmitem nenhum tipo de doença ao ser humano. Apenas os besouros, eles podem servir de hospedeiros intermediários para algumas espécies de parasitas. Mas como hospedeiro intermediário, ele não transmite esses parasitas ao ser humano. Então, tanto os besouros como as larvas, eles não são agentes transmissores de doenças para o ser humano. Então, esses são os perigos inexistentes, ou seja, são situações que eventualmente podem gerar dúvidas se de fato os besouros ou as larvas causam doenças ou picam, mas não. A resposta a essas duas questões é não. Eles não transmitem doenças, não mordem e não picam. Então, qual é o perigo real? O perigo que de fato existe na criação do tenebro é a poeira. A gente vai detalhar a poeira no próximo slide, vamos especificar um pouco os tipos de poeira. E essa poeira, só para a gente já começar a entender aonde ela traz esse perigo para nós, a gente tem que entender que ela é composta pela própria poeira, que a gente vai definir ela no próximo slide, mas nada mais é do que partículas em suspensão no ar. E dentro dessas partículas podem, e normalmente existem, micro-organismos, que podem ser principalmente bactérias ou fungos. Vamos iniciar um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre as poeiras e o que são poeiras. São aspectos, uma abordagem um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível para que você de fato entenda e tire algum proveito disso. Para a gente que cria tenebros, é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber, de fato, qual é esse perigo quando a gente está exposto a ele. Antes de a gente detalhar especificamente as poeiras, em ambientes de trabalho, normalmente existem 3 tipos de agentes que o ser humano, o trabalhador, pode estar exposto, que são os agentes químicos, físicos e biológicos. As poeiras são um dos tipos apenas de agente químico. Existem vários outros. Para a finalidade a que essa apresentação serve, ou seja, que é para a gente detalhar a poeira, o risco, os perigos do trabalho com a poeira do tenebro, a gente vai trazer um conceito aqui que ele é um pouco parcial, mas no que se refere à poeira já é suficiente para a gente entender. Então, o que é um agente químico? São substâncias ou compostos que possam penetrar no organismo humano, no caso aqui, pela via respiratória, ou seja, pelo nariz e pela boca, ou ter contato com o organismo humano através da pele. Então, esse é um conceito de agente químico
que a gente pode enquadrar a poeira como um desses tipos. Ou seja, é um agente, né, que a gente está exposto, nesse caso do trabalho com o tenebro, e que pode entrar no nosso organismo pela via respiratória, ou seja, pelo nariz e pela boca, ou a gente ter contato através da pele. O que é o conceito de poeira? Eu vou ler o que está aqui no slide e depois a gente vai explicar assim, de uma forma um pouquinho mais clara. Então, poeiras são materiais oriundos de sucessivos rompimentos mecânicos de sólidos, por moagem, por atrito, por impacto, gerando partículas em suspensão no ar. Então, poeira nada mais é do que qualquer tipo de partículas pequenas, que originalmente elas compõem um sólido. Pode ser uma madeira, por exemplo, que foi serrada e gerou alguma poeira, no caso aqui orgânica na madeira, né, resíduos pequenos que podem estar em suspensão no ar. Então, o conceito de poeira é bem simples, é isso. A gente vai trazer agora uns conceitos aqui de tipos de poeira. Para que isso é importante? Principalmente para a gente entender nos próximos slides a importância de se utilizar um equipamento de proteção adequado. E por que muitas máscaras aí que eu vejo até o pessoal indicar que se use não é adequada ou não vai trazer praticamente nenhum tipo de proteção ou de benefício se utilizada. Mas para que a gente entenda o porquê, a gente tem que entender aqui os tipos de poeira que a gente pode estar exposto. Então existe um conceito utilizado aí na higiene ambiental, que é chamado de poeira total. Então, para ser classificado como poeira total, essas partículas em suspensão no ar, elas têm que ter um tamanho maiores de que 100 micrômetros. Esse símbolo que a gente está vendo aí depois do número 100 significa a abreviatura de micrômetro. O que é um micrômetro? Um micrômetro é uma milionésima parte do milímetro. Milímetro é o tamanho ali basicamente da ponta de uma caneta. Então pensa que a gente está dividindo esse milímetro em 1000 partes para tirar um micrômetro. Só para vocês entenderem a dimensão, o tamanho do que é isso. Então partículas maiores de 100 micrômetros é classificado como poeira total. A gente tem o conceito de poeira inalável, porque nessa poeira total tem partículas que não chegam a adentrar no nosso organismo. Inalável já são aquelas que podem ser inaladas, ou seja, elas podem entrar no nosso corpo. Então a poeira inalável é aquela que tem um tamanho entre 10, ou seja, aliás, maior que 10 e menor do que 100 micrômetros. E dentro desse conceito de inalável, a gente tem um outro que se chama de poeira torácica, que é aquela poeira menor de que 25 micrômetros. Essa poeira torácica é aquela que pode chegar até os nossos brônquios. A poeira inalável, ela entra no nosso organismo, pode entrar, mas ela não chega até os brônquios, caso tenha mais de que 25 micrômetros. Então ela pode, normalmente, parar nas vias aéreas superiores. E o último conceito aqui, que é a poeira, vamos colocar assim, mais pequena, é chamado de poeira respirável. Essa poeira respirável é aquela que pode chegar mais longe no nosso sistema respiratório, que é aquela menor do que 10 micrômetros. Essa pode chegar até os alvéolos pulmonares. Uma forma bem simples, bem básica e direta seria até na última porção dentro do nosso pulmão. Então, o que tem nessa poeira do tenebro, essa poeira que a gente tem acesso quando a gente vai fazer a peneiragem ou a peneiração, como alguns chamam, vai peneirar o substrato para separar das larvas do tenebro. O que tem nessa poeira? Os primeiros resíduos que a gente pode identificar nessa poeira são resíduos do próprio corpo de larvas ou de besouros que morreram. Na nossa criação é comum besouros ou larvas morrerem e servirem de alimento para os outros animais, ou até se degradarem, se decomporem ali dentro do substrato. Então, um dos resíduos que compõe essa poeira do tenebro são parte de corpos e de larvas de besouro. O outro resíduo são resíduos de farelo e ração, que normalmente é o que a gente utiliza como substrato, ou seja, onde o tenebro é criado. Pode ser milho, pode ser aveia, pode ser trigo, pode ser arroz, pode ser, enfim, um desses resíduos ou uma composição deles, depende que tipo de substrato é utilizado. Então esses resíduos também, que eles decorrem justamente da própria alimentação, no mordiscar, vamos colocar assim, ele deixa partículas menores, então que compõem essa poeira,
ou até oriundo do processo industrial de fabricação da ração. Ela já vem com algumas partículas enquadradas nesses conceitos de poeiras que a gente falou. O que mais tem nessa poeira do tenebro? As fezes do próprio tenebro, que ela tem dimensões pequenas, então ela compõe esse conjunto de poeira, que é o fraz, né? Chamado de fraz, que as fezes ou o adubo do tenebro, ele também faz parte das poeiras que a gente pode estar exposto na criação do tenebro. E por fim, mas não menos importante, micro-organismos, principalmente bactérias e fungos. Esses micro-organismos, eles podem ser tanto oriundos do próprio animal, seja das larvas ou do besouro, pode ser dos farelos ou do substrato, ou até de alguma eventual contaminação externa que pode ter acontecido, mas eles também estão nessa composição da poeira que a gente pode estar exposto no trabalho com o tenebro. Vamos falar agora sobre algumas doenças, eu vou trazer alguns exemplos e eu quero que isso fique bem claro que são apenas alguns exemplos, isso aqui não esgota todas as possibilidades, mas alguns exemplos de doenças que podem ser causadas ou até agravadas, caso a pessoa já tenha algum desses problemas, pela exposição à poeira dos tenébrios. A primeira e mais comum, tanto em termos de conhecimento como de possibilidade, é a rinite alérgica, que é uma reação, né, do organismo a algum agente alergênico, algum agente agressivo, mais conhecido popularmente como alergia. Essa rinite ou essa alergia, a gente está pondo aqui esse conceito um pouco mais amplo de alergia, pode ser sentida pela pessoa que está exposta tanto no sistema respiratório, ou seja, escorrimento de nariz, por exemplo, como por coceira na pele. Pode ser tanto causada para quem nunca teve uma rinite ou uma reação alérgica. Se você começar a trabalhar com o tenebro sem proteção, você pode desenvolver essa alergia, como se você já tem, você já é alérgico, já é sensível, pode se agravar. E ela se manifesta no corpo, tanto a alergia do sistema respiratório, propriamente dito, como o prurido mesmo na pele, que é a coceira. A segunda doença, que é bastante grave, bastante complicada, é uma doença que ela é controlável, mas ela não é curável ainda, é uma doença considerada incurável, que é a asma. Uma doença também, no mesmo sentido da asma, mas que afeta outra parte do sistema respiratório, que é a bronquite. Ambas são espécies de edemas, vamos colocar assim, de inflamação no sistema respiratório. E eles podem ser causadas ou agravadas em razão dessa exposição. Um outro problema que também é uma inflamação, e ela é também usada assim no sentido mais amplo, que são pneumonites. Existem vários tipos. Então, pneumonites aqui se refere a qualquer tipo de inflamação ou infecção do sistema respiratório. Uma outra doença que também é possível a gente visualizar nessa questão da exposição à poeira é a leptospirose, que ela é causada, em geral, pela exposição a dejetos de ratos. Obviamente que isso só vai acontecer se, por exemplo, esses ratos contaminarem o substrato ou contaminarem a ração. Aí esses agentes patogênicos vão estar presentes nessa poeira. Então é um cuidado adicional que você tem que ter com relação à exposição, né, o acesso de ratos, principalmente, à criação, mas eventualmente a gente pode comprar o substrato, a ração, e não saber se essa exposição já não pode ter ocorrido. E um outro tipo de doença que eu trouxe aqui apenas também para exemplificar são doenças causadas por fungos. Uma que talvez você já conheça, ou talvez já ouviu falar, é a histoplasmose, que ela é mais associada normalmente a penas de pombos. Vamos falar agora sobre algumas medidas, são medidas assim gerais, mas medidas preventivas, que podem ser tomadas por nós para tentar prevenir. Preventivas vem de prévio, de prever, então é uma medida que você tem que tomar antes de fazer o peneiramento e que podem amenizar, se não resolver definitivamente o problema, mas amenizar a exposição ou a possibilidade de exposição e de adoecimento com a poeira do tenebro. A primeira medida, que ela é bem genérica, bem geral e já é importante não só para a nossa saúde, para a nossa prevenção, para o adoecimento, mas também pela própria salubridade da colônia de tenebro, que é manter o local arejado, ventilado e limpo. Desde o chão até as caixas de criação, as telas, as peneiras, enfim, todos os equipamentos que a gente vai utilizar
para trabalhar com o tenebro devem ser mantidos higienizados e limpos. A ventilação, o ideal é que ela seja natural, então seja arejada pelo ambiente. Isso seria o mais indicado seria se ter um ambiente que tivesse entrada e saída de ar localizadas em direções opostas, por exemplo, leste e oeste ou norte e sul. Aí a corrente de ar circula melhor e acaba levando para fora eventuais impurezas, enfim, mantém um ambiente mais arejado, ventilado, em consequência mais salubre. É não peneirar esse substrato em ambiente fechado ou com muito vento. Veja que são situações quase um pouco opostas. Ambiente fechado, o que vai acontecer? Não tem nenhuma corrente de ar. Obviamente que um pouquinho de corrente ali tem, mas a gente está pensando num ambiente com janelas e portas fechadas, então não existe vento no sentido de levar essa poeira, essa contaminação para fora da área, vamos chamar assim de área respiratória, aquela área onde você está respirando, que é próxima onde você estaria mexendo com a peneira. Então o que vai acontecer? Vamos supor que você traga a peneira aqui na sua frente, vamos imaginar essa situação, e você faça um movimento de peneiragem, ou de peneirar, balançando essa peneira. Qual que é a tendência dessa poeira? Ela é sair desse substrato e entrar em suspensão no ar, ou seja, você normalmente vai estar segurando essa peneira numa situação rente a seu corpo, né, na sua frente, mais ou menos na altura do seu abdômen. Essa poeira então vai entrar em suspensão no ar e vai subir para mais próxima do seu sistema respiratório, ou seja, do seu nariz e da sua boca. Então por isso que um ambiente fechado não é aconselhável. Por outro lado, um ambiente com muito vento também não é aconselhável, porque esse vento, se ele for muito, ele pode, em algumas situações, dependendo do clima, mudar de direção de uma forma repentina. Então esse vento pode estar soprando essa contaminação, essa poeira em suspensão no ar em sentido contrário ao seu, mas se esse vento virar, ele pode vir contra o seu rosto. Então são duas situações que tem que ser evitado. O que é o ideal então? Um ambiente aberto, ou seja, do lado de fora do seu local de criação, e que não tenha muito vento. O vento até em níveis baixos, ele é até aceitável desde que ele esteja numa única direção, porque aí você consegue se posicionar em posição oposta à que o vento está levando. Mas se ele for muito vento, uma situação assim de um dia que está com um clima muito agitado, o ideal é evitar. Lembrando que a gente está dando essas dicas para o criador doméstico, aquele que cria o tenebro para alimentar os seus próprios animais ou até que seja para venda, mas que você, dono da criação de tenebros, é o próprio trabalhador. Porque se a gente pensar aqui em termos de criação industrial ou comercial, existem equipamentos, como exaustores, por exemplo, que limitam essa exposição no processo de peneirar. Então a gente está falando aqui numa situação de se utilizar peneiras manuais no ambiente de criação doméstica, ok? Outra medida que também assim ela é bem genérica, mas não menos importante, que é manter a salubridade das colônias, ou seja, manter a sua criação sem nenhum tipo de doença, controlar rapidamente quando surge algum problema, fazer a troca do substrato com regularidade, cuidar muito com a fonte de umidade para não deixar ela se fermentar e apodrecer dentro das colônias. Isso tudo a gente vai falar com detalhes aí nos próximos vídeos, mas manter as colônias saudáveis ajuda a reduzir os contaminantes, principalmente biológicos, bactérias e fungos na colônia. Que estando presente, necessariamente eles estarão na poeira em suspensão no ar. Se possível, revezar e espaçar o peneiramento. O que é isso? Espaçar o peneiramento nada mais é do que aumentar o lapso ou o tempo entre uma peneiragem e outra. Eu tenho como base peneirar o meu substrato, em média, a cada 3 semanas, que dá aí 20 a 21 dias. Mas não necessariamente que precisa ser assim. Pode ser mais, pode ser menos. Aí depende muito de quantos milhares ou centenas de larvas, por exemplo, você pode ter por caixa, por ambiente, por metro quadrado. Isso varia bastante. Mas quanto mais você espaçar esse peneiramento, menos exposição você vai ter. E o que é revezar? Por exemplo, caso você more com seus pais e tanto você como seu pai trabalhem no tenebro,
No primeiro dia você pode peneirar, dali 20 dias pode ser seu pai. Eu estou dando um exemplo aqui do pai, poderia ser a esposa, o esposo, o filho, o irmão. Por quê? Você acaba espaçando a sua exposição à poeira. Para a sua saúde isso é melhor. O que vai acontecer? Que ao invés de uma, pode ter 2 pessoas expostas. Mas aí é uma escolha que tem que se fazer. Ou eu exponho uma pessoa mais tempo, ou 2 em menos tempo. Mas é uma medida também, pensando individualmente, uma medida preventiva. Uma outra situação também que eu nunca vi ninguém abordar, mas que é muito importante e para mim funciona muito bem. Eu não tenho nenhuma daquelas doenças graves, crônicas, que a gente falou no slide anterior, mas eu tenho alergia. E em mim se manifesta principalmente com prurido, ou seja, com coceira. Na pele, principalmente nos braços, quando exposto à poeira, diretamente. Então, uma medida que eu sempre tomo, isso aqui não é preventiva, né? Ela é feita após, mas eu coloquei aqui apenas porque a gente não vai ter um slide de medidas pós atividade de peneirar, é tomar banho após esse peneiramento. O turno que eu tiro para fazer esse peneiramento, eu peneiro de todas as caixas que precisam ser peneiradas naquele período, e aí depois tomo banho. Aí eu só vou peneirar daqui 20 dias. Então eu concentro no mesmo dia e tomo banho logo após, porque aí eu elimino, por exemplo, da minha pele, algum resquício e das roupas também, porque a gente vai trocar de roupa, os resquícios de poeira que podem ter. Outra medida que é muito genérica e se aplica a quase tudo na vida, alimente-se bem e pratique exercícios. Essas medidas tomadas e se cuidadas, elas te ajudam não só no trabalho com Tenebro, mas em qualquer situação de vida. Então são medidas que poderiam até não estar aqui, mas elas são tão importantes quanto as outras. Porque você se alimentando bem, praticando exercícios, você vai estar numa condição mais saudável. E numa condição mais saudável, eventual exposição a algum tipo de patógeno, seu corpo vai estar em condições melhores de combater. Então é uma regra assim bem básica e óbvia. E o ideal, lembrando que aqui a gente está falando numa criação doméstica e residencial, seria a existência de uma peneira automática, ou seja, que não exigisse o movimento, né, com as mãos de balançar, e que fosse enclausurada, ou seja, fechada, para que a poeira presente nesse substrato não entrasse em suspensão no ar, ou até com um sistema de captação dessa poeira. Esse sistema ele existe, né, em criações industriais e comerciais maiores, mas ainda não existe um equipamento ou uma maneira de se fazer isso de uma forma eficiente em criações pequenas e domésticas, uma forma barata de se fazer isso. Vamos falar agora sobre os EPIs. O que são EPIs? São equipamentos de proteção individual. Então a gente vai falar aqui do único equipamento de proteção individual adequado para proteção contra a exposição a poeiras. O único, vocês já vão entender nos slides seguintes por que é o único. O único equipamento de proteção regulamentado para proteger o sistema respiratório contra a exposição a poeiras é um respirador purificador de ar. E o que é isso? Normalmente chamado de máscara, em termo mais popular, a gente precisa utilizar esse respirador do nível PFF1 ou superior. Existe uma norma do Ministério do Trabalho que regulamenta EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual. Ele precisa passar por uns testes, esse teste gera a emissão de um certificado, e esse certificado ele confirma que esse EPI foi testado, foi aprovado para proteção contra aquele agente específico. Então a gente precisa necessariamente utilizar uma máscara ou um respirador purificador qualificado como EPI. A gente existem outros também, mas eu vou trazer aqui os 2 mais básicos, iniciais. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, vocês observam que ela tem uma pequena válvula aqui, vermelha. Não precisaria necessariamente ter, alguns modelos não têm, chamado de um quarto facial. Por que um quarto facial? Porque ele cobre um quarto do rosto.
que é basicamente o nosso sistema respiratório, boca e nariz. O cuidado que tem que se ter aqui é não comprar esses supostos respiradores em sites chineses. Por quê? Porque não vai ser um respirador, uma máscara que foi testada. Ou não necessariamente, pode até ser. Mas normalmente esses produtos chineses muito baratos, eles não foram testados, ou seja, eles não têm a confirmação de que esse equipamento foi testado e de fato ele protege o nosso sistema respiratório contra a entrada dessas poeiras. Para vocês terem uma ideia, uma simples máscara como essa que está aí na foto, ela pode ter, varia conforme o fabricante, conforme o modelo, mas algumas têm dezenas de camadas de tipos diferentes de tecidos sobrepostos de uma forma específica para filtrar essa impureza. Então não é qualquer máscara que ela vai de fato impedir ou diminuir a quantidade de contaminantes que entrem no nosso sistema respiratório. É por isso que precisa ser um respirador que de fato é qualificado, é caracterizado como um EPI. E esse EPI, a gente sabe, ele vai ter um código normalmente escrito no próprio equipamento. Esses respiradores, em geral, é pela parte de dentro. Vai estar escrito assim CA, que é a abreviatura de certificado de aprovação, e um número, um código. Esse código ele pode ser rastreado, pode ser pesquisado para saber para quem é o fabricante e para que aquele equipamento foi testado, para que tipos de poeira. A gente está falando aqui de poeira, mas isso serve para outros contaminantes também. Para que tipo de agente ele foi testado e foi aprovado. Um outro modelo, um pouquinho mais avançado que esse, é esse que está aparecendo aí na foto. Esse já é considerado meia facial ou semifacial, porque ele já cobre, vamos supor assim, em torno de 50% do rosto. Existe também o modelo facial inteiro, eu não vou trazer aqui, mas esse cobre o rosto todo, inclusive a parte dos olhos. Essas máscaras azul aqui da direita da imagem tem modelos adequados a partir de R$1, R$1,50. R$2, você não vai pagar muito mais de que entre R$1,50 e R$2,50, depende muito do fabricante. Existe também, eu não vou falar nomes aqui, mas existem pelo menos uns 7 fabricantes que vendem aqui no Brasil EPIs de muito boa qualidade. Tem que só cuidar, como eu falei muito, com esses chineses. Voltando ao semifacial, esse aqui é um respirador já bem mais caro, ele custa, esse aqui da imagem, ele é dessa marca aqui, ó, chamada 3M. É uma das melhores marcas que tem, existem outras boas, tanto quanto, ou boas também, mas esse modelo aqui, observa aqui nas duas laterais, ó, ele tem uns suportes, onde são acoplados o filtro. Então, esse respirador ele é apenas uma estrutura. Se você comprar ele, ele não vai ter os filtros de proteção. Você precisa comprar esses filtros de proteção à parte, pelo menos 2, para acoplar um em cada lado. E tem alguns modelos desses respiradores que eles podem ser utilizados para vários tipos de agente químico. Por exemplo, névoas, que são os tipos de agentes químicos que a exposição ocorre, por exemplo, em aplicação de agrotóxicos, são partículas originárias de líquidos, daí não de sólidos. Então, o filtro que você vai colocar ou acoplar nesse aparelho aqui, ele varia conforme a proteção que você quer ter. Então, se você for comprar um aparelho como esse aqui da esquerda, um respirador semifacial, procure um em que possa ser acoplado filtro específico para proteção contra poeiras. Essa máscara custa aí, depende do fabricante, mas em torno de 80 a 120 reais nessa média. Existem alguns modelos mais caros, mas apenas a máscara, o equipamento. Isso que vocês estão vendo aqui na imagem. O filtro, ele pode ser vendido junto ou pode vir separado. E ele custa aí cada filtro na casa dos 30 a 40 reais, por aí. Então é um equipamento já melhor, tem uma filtração melhor, mas é bem mais caro. Então aí depende de cada bolso e do nível de proteção que você quer ter. Mas no mínimo, um respirador como esse, que é mais conhecido aí como máscara, né, esse da direita, deve ser por você utilizado em qualquer situação. Mesmo que você pense assim, ah, mas eu não tenho problema com nenhuma doença, não tenho nem alergia, eu trabalho lá e nunca me deu nada. Use.
Use, porque você vai estar protegendo a sua saúde de um eventual problema posterior. Você pode estar ingerindo algum tipo de bactéria, algum fungo, ou mesmo a poeira. No início ela pode, se você não for tão alérgico, você pode estar acumulando no seu organismo isso e pode trazer um problema depois. Então, o equipamento adequado para proteção contra a poeira, para o nosso trabalho residencial, doméstico, de tenebro, que você tem que utilizar, é uma máscara, um respirador. Mas utilize um que de fato seja um EPI. Então, o que não são EPIs? O que você não deve utilizar para proteção respiratória contra as poeiras do tenebro? Primeiro, balaclava de pescador. Eu já vi alguns utilizar, principalmente que muitos criadores de tenebro são pescadores. Então, alguns indicam, eu uso aqui a balaclava, cobre o cabelo todo, o sistema todo respiratório, no caso nariz e boca, e eu fico protegido. Não fica. Por quê? Aquele tecido é um tecido só, e ele não foi feito para proteção contra a poeira. Ele foi feito para proteção, muitas vezes ultravioleta, do sol, né, contra a luz do sol. É uma balaclava com essa proteção, normalmente contra queimaduras do sol. Então, a maior parte da poeira, que é aquelas poeiras que a gente viu nos primeiros slides, que é a poeira respirável, que é mais fina, ela vai passar por essa balaclava. Então você vai filtrar normalmente as poeiras maiores, que são aquelas que muitas vezes nem causam assim tantos problemas, né? ou que ficam retidos no próprio nariz, vamos dizer assim, para falar de uma forma bem clara. Aquelas mais graves que chegam até os alvéolos, chegam até dentro do seu pulmão, essa balaclava não vai filtrar. Então você vai ter uma falsa sensação de segurança. Você vai achar que você está usando equipamento de proteção e não é. A balaclava ela não é um equipamento de proteção contra a poeira, para proteger o sistema respiratório. Então não deve ser utilizado com essa finalidade. Outra máscara que muita gente utiliza e tem essa falsa sensação de estar protegido são as máscaras caseiras, máscaras de tecido. Essas da imagem que vocês estão vendo aí. E por que isso acontece? Você lembra bem que durante a pandemia de Covid-19 foi inclusive liberado pelo Ministério da Saúde a utilização desse tipo de máscara. Mas por quê? Primeiro, lá a gente não estava falando de proteção contra a poeira, era proteção contra um agente biológico. E o principal motivo desse uso recomendado pelo Ministério da Saúde, no caso da máscara do tecido para a Covid, não era de você proteger o seu organismo da contaminação, era para você proteger os demais. Ou seja, se você espirra, parte dos vírus ficariam na máscara. O próprio uso da máscara evita que a gente leve a mão ao nariz, à boca com tanta frequência. Então, a ideia principal de se utilizar numa pandemia como a da Covid-19, essas máscaras, tem mais essa finalidade. Não é a proteção da pessoa que usa contra a contaminação. E também lá era um agente biológico, é outra situação. Aqui, para o que nos interessa, é que essa máscara de tecido é um tecido só também, que ele foi pensado originalmente para compor um vestuário, não uma proteção. Então, esse tecido também não vai segurar as poeiras, principalmente aquelas menores que chegam até dentro do nosso pulmão. E nas bordas dessa máscara, onde ela encosta no nariz, ou na face, no rosto, não vai ter um fechamento também adequado para que poeiras, inclusive maiores, não penetrem ou não cheguem até o nosso sistema respiratório. Então, também não são adequadas. Pelo mesmo motivo, máscaras hospitalares, também utilizada aí na época da pandemia para essa finalidade aqui, de proteção contra a poeira, ela não tem, também pelas razões que a gente já falou da balaclava e das máscaras caseiras, ela também não tem a proteção, ela não tem esse filtro adequado para reter as poeiras que, utilizando elas, vão acabar chegando no seu pulmão, nos seus alvéolos pulmonares, principalmente aquelas mais finas. Então, o uso desses 3 tipos de equipamento aqui, que não são EPIs, que fique bem claro, eles não têm uma aprovação, eles não foram testados para proteção contra a poeira, eles não vão te trazer a proteção que você espera. Vamos finalizar esse último slide com outros equipamentos, que alguns deles são EPIs, outros não, mas que podem ser usados como medidas complementares para a nossa proteção.
mas já adiantando que não são equipamentos ou EPIs adequados para proteção contra a exposição à poeira. Ou seja, eles não vão proteger o nosso sistema respiratório da inalação desses contaminantes, mas eles podem ser utilizados para proteção de outras partes do corpo. São importantes principalmente para pessoas alérgicas ou para pessoas que são portadoras de doenças crônicas, que uma pessoa portadora de doença crônica repensasse, inclusive, a ideia de criar tenébrios. Se você é apenas alérgico, tem apenas uma alergia, você se cuidando, utilizando todos os equipamentos de proteção, você pode criar sem nenhum agravamento importante, desde que você se cuide. Agora, portadores de doenças crônicas já teria que analisar de uma forma mais cuidadosa se vale a pena ou não entrar na criação do tenébrio. Então, esses outros equipamentos, como eu já havia dito, eles podem até ser EPIs, alguns deles são, mas eles não são EPIs testados para proteção contra a poeira. Quais seriam eles? Por exemplo, o óculos de proteção. O óculos de proteção, ele não qualquer óculos que você compre, mas existem óculos de proteção que são de fato EPIs, são testados. Os óculos em geral que são EPIs, eles são EPIs não para proteção do sistema respiratório contra a poeira, mas eles são proteção contra impactos, por exemplo, de partículas no olho. Mas, no contexto nosso aqui, eles podem ajudar, sim, para que algumas poeiras, principalmente as mais grossas, estando ali em suspensão no ar, elas talvez parem nesse óculos. Então, eles podem ter algum tipo de proteção, principalmente aqui se você for alérgico, né, podem te ajudar. Mas, lembrando assim, que ele não fecha, ele não veda toda a parte, né, do acesso ao nosso olho. Então, necessariamente, alguma partícula de poeira vai entrar por essas laterais, né, a parte superior e inferior do óculos, e adentrar os olhos. Então ele não tem essa, ele não foi pensado para esse tipo de proteção. Um outro equipamento que é interessante utilizar, principalmente quem é alérgico, são aventais ou camisas de manga longa. Existem alguns aventais plásticos, inclusive, algumas capas de chuva até, que são mais finas, que elas podem ser adaptadas para proteção, nesse caso da pele, é para que não pare essa poeira na pele, principalmente para aquelas pessoas que são mais alérgicas e têm mais coceiras e pruridos após a exposição. Então você pode utilizar ela fechando até no punho e ela vai proteger a sua pele, principalmente, contra o contato dessa poeira. A balaclava também, lembra que a gente já falou lá atrás que ela não é um equipamento de proteção do seu sistema respiratório contra a poeira, mas ela pode ser utilizada aqui para proteção ou para isolamento, por exemplo, de barba, principalmente para os homens, cabelo e da própria pele, contra a poeira, da mesma forma que o avental, ou seja, você está protegendo o seu corpo, isolando para que essa poeira pare no avental, na camisa manga longa, na balaclava e não diretamente na sua pele, então diminui um pouco o contato. Eu diria que até a luva é o segundo equipamento de proteção mais importante depois do respirador, depois da máscara. No caso aqui a luva seria para proteção das mãos, e a proteção aqui ela tem a importância não apenas de você não se contaminar com os tenébrios, até porque a gente já falou que o tenébrio ele não passa doença para o ser humano, mas ele tem também a importância contrária, ou seja, de você não levar alguma contaminação para a sua criação. Eu não sei se vocês sabem, mas existem centenas de bactérias que podem estar nas nossas mãos, mesmo que a gente tenha acabado de lavar com água, sabão, enfim. E essas bactérias, apesar de algumas não fazerem mal para nós, outras podem fazer mal para nós, mas para os insetos pode ser que elas façam e causam doenças. Então a gente utilizando luva, a gente está também protegendo a nossa criação. E alguma contaminação ali do excremento ou de eventual fonte de umidade que entrou no processo de decomposição, você manuseando a sua criação com luvas, você também está evitando que fique algum resíduo, por exemplo, embaixo de unhas. Então, nesse contexto, para resumir, principalmente no que se refere ao uso de EPI, não deixe, em hipótese alguma, de utilizar as máscaras, os respiradores. Como eu falei, existem aqueles modelos a partir de R$1,50, até menos se comprar em quantidade, R$1,50, R$2. Então ninguém tem desculpa de não ter, de dizer que é muito caro, ou dizer que não tem condição de ter um respirador. Esses mais simples custam muito baratos e devem ser utilizados todo dia, em todo e qualquer
manutenção que você for fazer, mesmo numa troca de fonte de umidade, no peneiramento nem se fala, mas mesmo em eventuais manipulações de larvas, de besouros, de pupas, alguma poeira ele vai se desprender ali da caixa da sua criação e pode adentrar no seu sistema respiratório, então utilize sempre. E para quem for alérgico, luvas, avental ou uma camisa manga longa que feche o punho. Aí você está protegendo a parte do seu corpo que vai ter mais contato ou contato mais direto com o substrato. Essa era a abordagem, pessoal, que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado do vídeo, que isso possa ter trazido algum conhecimento diferente ou ampliado um pouquinho a sua visão sobre esse assunto. Criar tenebros não é um problema, não adoece ninguém, mas desde que tomadas as medidas necessárias. Eu quis trazer esses assuntos também não com o objetivo de desestimular ninguém a criar, mas de trazer uma realidade que muitas vezes não é muito abordada, não é muito debatida entre os criadores, mas é muito importante, principalmente para aqueles que têm algum tipo de doença crônica ou até para a maioria, para todo mundo, que a gente tem muito esse costume de não utilizar, de deixar para depois, de achar que é rapidinho, que não vai trazer nenhum problema e só percebe o tamanho da burrice, muitas vezes, que a gente fez quando o problema chegou. Considere compartilhar esse vídeo nos grupos aí com seus amigos. Eu acredito que tem muita informação aqui que pode ser importante para todos os criadores, independente do nível de conhecimento que tenha. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço e até o próximo vídeo.